Então, vocês se logam e já entram, e tudo ali vai ser assinado digitalmente, o que vocês fizerem. Aí, a cara do PJE em produção é essa daí. Vocês vão colocar um PIN e acessar o sistema. Antes de entrar efetivamente no PJE, a gente vai dar uma passeada no fluxo, para vocês entenderem, porque o processo, ele caminha todo dentro desse fluxo do PJE. O sistema foi todo construído em cima do fluxo, que é esse daqui. Para quem trabalha exclusivamente na área jurídica, direito, que não teve assim, uma formação em administração ou TI, às vezes a gente tem a dificuldade de entender um pouquinho, né, esse fluxo. Quem já lidou com administração, quem fez administração, ou até alguma pós-graduação, já entende um pouco o que são esses processos de trabalho. Quer dizer, o caminho que o processo percorre em cada unidade. Então, repare que clica aí para tirar esse azul. Já. Vocês vejam que o fluxo, ele é todo dividido em raias. Essas raias, aqui, ó, distribuição, análise de gabinete, magistrado, vai subindo. Jean, por favor. Magistrado, análise de secretaria, secretário de seção, análise de recurso. Ele é todo dividido em raias. Dentro dessas raias existem as tarefas. As tarefas são esses retângulos em azul. Desça, por favor, Jean. Que são tarefas que devem ser obrigatoriamente feitas em cada um dos setores. O processo necessariamente vai passar por alguma dessas tarefas, né? São rotinas que a gente faz no processo físico e que vai fazer também no eletrônico. Então, aqui, a distribuição, a gente está falando aqui do fluxo segundo grau, né? Porque o primeiro grau é muito maior. Em comparação, o segundo grau é bem enxuto, bem simples, embora já tenha sido homologado um fluxo mais rico, abrangendo plantões, que nessa primeira versão não tinha, não havia, não existia, e outras funcionalidades e melhorias, porque, na verdade, o PJE ainda é embrionário, né? Ele está começando, novas versões virão melhores. Então, a gente é assim, um desafio, né? Porque é um novo, mas é um sistema que veio para ficar e a gente tem que realmente trabalhar e se acostumar a ele. Bom, aqui, em processos recursais ou originários, ele nasce aqui, na distribuição. Recursal, primeiro grau vai fazer a autuação, a inversão de polos, remeter para o segundo grau e o sistema automaticamente fará uma distribuição. Esse processo cairá para algum desembargador relator e cairá imediatamente na mesa do desembargador. Não existirá mais setor de sorteio. Então, esse tempo que o processo levava do sorteio, do ingresso de uma petição no primeiro grau, da juntada, da autuação, da remessa física aqui para o segundo grau, do ingresso do processo num sorteio, numa sessão de sorteio, da distribuição e remessa, isso acaba. Então, em 3, 5 segundos, o primeiro grau vai remeter diretamente para a mesa do desembargador relator. O pessoal do gabinete não gostou, não. Uma dúvida comum do pessoal de gabinete é: que dia é a distribuição dos processos? Não tem mais dia. O processo chega a todo segundo, a todo momento, sexta, sábado, domingo, feriado, ele está chegando na mesa do desembargador. Não existe bloqueio do sistema para a distribuição. O advogado quer trabalhar 3 horas da manhã, quer distribuir uma ação, mandado de segurança 3 horas da manhã, ele vai conseguir. Não existe nenhum bloqueio. Não significa dizer que o magistrado tem que estar lá do outro lado do computador esperando o processo, né? Na segunda-feira, ele abre a caixa de trabalho e começa a trabalhar. Bom, o processo originário, da mesma forma, o advogado vai se logar com o certificado digital. Advogados só trabalham no PJE com certificado digital. Eles vão se logar, vão cadastrar um processo. Eu não vou passar aqui nesse cadastro porque não interessa a vocês, mas é uma coisa bastante simples. Nós trabalhamos a semana inteira, né, cadastrando o processo. E no momento que ele protocolar o processo, vai acontecer a mesma coisa. Em 3, 4, 5 segundos vai cair na mesa do desembargador. Quando cair na mesa do desembargador, ele cai nessa primeira tarefa, que aqui eu mostrei a vocês, nas caixinhas que a gente vai adentrar. Ele vai para a conclusão para desembargador. O que é que acontece num gabinete, quando um processo chega ao gabinete?
processo pode tomar 3 rumos, né? Ele pode ser despachado pelo magistrado para uma diligência, para qualquer coisa ele pode despachar, para emendar uma petição, para dar prazo para juntada de procuração. Ele pode fazer um despacho. Da mesma forma, ele pode fazer uma decisão monocrática. Nos recursais, não conhecer monocraticamente do recurso. Nas originárias, extinguir. Não é, Jean? Nos mandados de segurança, extinção, né? Extinção, por exemplo, não juntada de documentos, aí o processo pode ser extinto ali monocraticamente. E aquelas hipóteses do artigo 557 do CPC, em que o desembargador pode julgar monocraticamente o recurso, matéria que é dissimulada, por exemplo. Há essa previsão na lei que o desembargador pode decidir um recurso monocraticamente. Aí não vai nem passar para a turma, somente na hipótese dele agravar regimentalmente. E a terceira hipótese, que é a que nos interessa, e que corresponde a 95% dos processos que chegam ao gabinete, que é a remessa dele a um julgamento, né? Então, aqui, pelo fluxo, a gente percebe que ele vai para a conclusão. Bom, é despacho? Aqui ele pergunta, né? É despacho? Sim. Se for despacho, vamos minutar um despacho. Se for decisão monocrática, a gente minuta uma decisão monocrática. Se não for nenhuma coisa, nem outra, a gente passa aqui direto e vai para análise de gabinete. É em análise de gabinete que o assessor elabora a minuta do voto para o desembargador. Então são esses 3 caminhos. Vai para despachar, vai para uma decisão monocrática ou vai para análise de gabinete. Bom, aqui não nos interessa nesse treinamento nem a minuta do despacho, nem a minuta da decisão monocrática. Nos interessa essa tarefa, aqui, análise de gabinete, que é onde efetivamente serão proferidos os votos. Né? Fechando, voltando ao PJE. Bom, aqui nós temos esses menus, aqui. Vocês estão como assessor, e nós temos esses menus que vão ter também na tela do secretário. Eu não vou entrar aqui na tela do magistrado para explicar, porque não interessa a vocês. Né? Na do secretário, sim, eu volto e digo quais são as funcionalidades. Nós temos isto que nós chamamos de agrupadores, que são informações que o sistema nos dá de processos com habilitações nos autos não lidos, por exemplo, procurações que os advogados ingressam e o desembargador ainda não as apreciou. Processos com pedido de liminar, antecipação de tutela não apreciados. São aqueles que demandam maior urgência, então o sistema avisa, olha, tem aqui 1, 2, 3 pedidos de tutela ou pedido de liminar que ainda não foi apreciado, tem maior urgência, a gente abre. Abra aí, Jean, por favor. E aí teria, se por acaso estivesse algum, ele teria ali com o número dos processos e vocês ingressariam nos processos e apreciariam na qualidade de assessores. Processos com documentos não lidos são aqueles processos em que há ingresso de petição que ainda não foram apreciadas. E aqui embaixo nós temos as caixinhas. Essas caixinhas são chamadas de tarefas, que são aquelas tarefas que eu mostrei no fluxo. Estão lembrados? Conclusão, análise de despacho, minuta de despacho, minuta de decisão monocrática, análise de gabinete. Todas essas caixinhas, elas correspondem a tarefas que a gente precisa executar naquele processo. Essas caixinhas não são criadas por nós, são criadas automaticamente pelo sistema. O que nós podemos é criar subcaixas dentro dessas caixas. Então nós temos aqui conclusão. Observem, aqui que nós, aí nesse ambiente aí, nesse momento que o assessor abriu a caixa, tem uma tarefa aberta, que é a tarefa de conclusão para magistrado, que é exatamente a primeira tarefa que aparece ali no fluxo, depois da distribuição do processo. Então é assim que o processo chega no gabinete. Ele chega do advogado, uma ação encaminhada pelo advogado em uma ação originária, e chega encaminhado pelo servidor de secretaria na hipótese das classes recursais. Ele chega então aqui, ó, em conclusão para magistrado, que é essa caixinha que vocês devem estar tendo acesso também, de atividade, conclusão para magistrado. Isso aí, na qualidade de assessor. Então, lembra assim, que o fluxo falava, vou fazer o quê? Uma minuta, vou fazer um despacho, ou vou encaminhar para análise de gabinete e então preparar a minuta de um voto. É nesse momento que o servidor vai fazer os lançamentos
para uma ou outra das tarefas a serem definidas, dependendo do caso concreto, quando ele analisar o processo. Repare que nessa tarefa, a conclusão para magistrados, tem aqui tarefa 2. Significa que tem 2 processos nessa tarefa. Se você der um clique, ele abre. Tá vendo? São os 2 processos. Vocês vão trabalhar inicialmente. Todo mundo já fez isso? Abriu aqui com... Se eu tenho um, vai ser cadastrado. Peraí, Conrado. Ele tem um processo. Todo mundo tem 2, pelo menos 2? 1? Eu vou dizendo aqui o nome dos desembargadores. Quem é que está com Luiz Carlos Norberto? Você tem o 27? Da Lupinha. Sim, no vermelho. O verdinho, né? Tá? Ah, tá. Então, mas é porque... Ah, sim. É porque... Pessoal, tem uns na análise, vocês podem observar que alguns usuários devem estar com 2 caixinhas. Entendi. Uma caixinha análise de gabinete e uma caixinha conclusão para magistrado. A caixinha análise de gabinete não mexam, por enquanto. Só abram na conclusão. Quem está apenas com conclusão para magistrado vai seguir o que a gente vai fazer aqui nesse primeiro momento. Quem já tem um processo de análise de gabinete, dá uma segurada. Eu vou dizer os nomes dos desembargadores e os nomes dos processos que vocês vão trabalhar agora. Só os processos que estiverem em conclusão para gabinete. No gabinete do Dr. Luiz Carlos é o processo 27. A gente vai ver se faz bem rapidamente para chegar logo à sessão, que é o que nos interessa. Enquanto os colegas estão se acessando, eu vou aqui apresentar a vocês esses 4 ícones que vocês veem ao lado do número do processo. O processo aqui, olha, você já tem mais ou menos um resumo dele, né? Ele está da 19ª turma, no gabinete do Dr. Nelson, o mandado de segurança número 08047, trata de ajuda de custo. A parte autora é Marcelo Fujimoto versus autoridade, porque no 2º grau o polo passivo é necessariamente uma autoridade, né, de 1º grau, um juiz de 1º grau, a data do autuação e desde quando ele chegou nesta caixinha. Está aqui, olha, pendente, desde... Vocês podem fazer o controle até do que chegou, que está mais urgência para fazer por aqui. Então nós temos esses 4 ícones. Se você passar o cursor por cima, ele vai até de dizer para que serve. Parece que... Clica aí nele, né? Mover para a caixa. Do lado direito, que é uma folhinha de papel com óculos, que já foi nacionalmente batizado de Bob Esponja, é onde você vai ver o resumo do processo. Então, se a gente abrir aí, por favor, Jean. Este é o processo do PJE. A gente vai ver o processo, vai examinar o que for preciso no processo por esta telinha Bob Esponja. Em várias telas aqui do PJE, este Bob Esponja estará presente, seja no formato Bob Esponja ou com o botão processo completo, se você quiser visualizar o processo. E é por isso que nós temos 2 monitores, porque a gente abre o processo, arrasta para o monitor ao lado, lá em cima na barrinha azul, cinza para alguns, e movimenta, tá vendo? Ó, ele vai para um lado, ele vai para o outro, e aí, para quem tem 2 monitores, eu não sei se está funcionando aí, mas deveria, ele arrastaria para o 2º monitor, né? Então você visualiza, como eu disse no início, o processo em um monitor e executa a rotina do sistema no 2º. Então nessa telinha do Bob Esponja, que é efetivamente o processo, o ex-processo físico atual eletrônico, é que a gente vai ter todas as informações. Nós temos aqui em cima o número do processo, a data da autuação,
a data da distribuição, a classe judicial, órgão julgador colegiado, o relator, valor da causa, que são informações hoje são obrigatórias, né, o advogado prestar. O polo ativo, os documentos que foram anexados, aqui no caso só tem a petição inicial, mas poderia haver documentos que só podem ser anexados ao sistema PJE em PDF. Além de documentos em PDF, também podem ser anexados áudio e vídeo e imagem, de acordo com as resoluções especificadas pelo sistema, que também se encontra na resolução 94. É interessante que todos deem uma lidinha na resolução 94, que é a que regulamenta o uso do PJE na Justiça do Trabalho. Nós temos os documentos, as características do processo aqui embaixo, se é segredo de justiça, se é justiça gratuita, se houve pedido de liminar, o valor da causa, informações específicas da Justiça do Trabalho que são exigidas no momento do cadastramento de uma ação, que são utilizadas para efeitos estatísticos. O PJE ainda não está integrado ao e-gestão, em termos de estatística, mas já está havendo tratativas nesse sentido para que o mais rápido possível as informações que a gente lança aqui sejam encaminhadas ao e-gestão. E aqui em cima nós temos 3 botões que são efetivamente os botões onde nós vamos enxergar os documentos em PDF que estão anexados ao sistema. Temos essa primeira aqui, que os desembargadores adoram, mas nós vamos esquecer, que é a impressão. PJE veio para economia de papel, né? É um sistema sustentável, digamos assim. Então a gente tem que evitar, esquecer, isso aí, em último caso, a gente abriria essa impressão para a lista de documentos. E ele só imprime a lista de documentos, ele não imprime o processo. É apenas para saber a relação de documentos que tem no processo, esse botão. O download de documentos, que é o que a gente vai usar mais, é o mais prático, a gente clica aqui. E daí ele vai lhe relacionar o tipo de documento que existe no processo. Você abrir aqui na aba como o processo foi distribuído agora, ele só vai existir petição inicial, ou o mandado de segurança vai ter aqueles documentos todos da prova pré-constituída que a lei exige. Então, o advogado é quem faz essa juntada do documento nesse momento inicial de mandado de segurança, e o sistema obriga que ele nomine esses documentos, né? Digamos, ele está juntando cartões de ponto. Então, o advogado vai lá, tem que necessariamente dizer que tipo de documento ele está juntando. É interessante que a gente até force, né? Assim, faça uma divulgação que os advogados devam colocar os nomes corretos, porque é isso que vai facilitar o nosso manuseio deles também. Porque aqui a gente pode pesquisar tanto por tipo de documento quanto pelo período. Digamos que o assessor quer ver apenas da sentença até o recurso. Então, ele vê qual foi a data que foi proferida a sentença, coloca aqui o período até a data de hoje. Então, ele vai me trazer todos os documentos que foram anexados daquela data até aqui. Você seleciona o tipo de documento que você quer, opta se você quer vê-los na ordem crescente, quer dizer, naquela ordem do processo normal, né, do início ao final, ou se de ordem decrescente do final para o início. Opta, gera PDF, daí ele vai gerar, por favor, Jean, gera aí o PDF. Vai abrir, ele lhe traz um índice com todos os documentos que existem no processo, o número, o mandado, a classe, e aqui vem todos os documentos em PDF. Vocês observem que aqui está em azul a petição inicial, que é um atalho. Se você quiser ver esse documento, você já clica por aqui que ele já abre a petição inicial. E assim com todos os documentos existentes no processo. Se você não quiser ver dessa forma, você pode abrir aqui o paginador ao lado, ó. Aqui, ao lado. E daí vai navegando todo o processo. Então essa é a telinha, o Bob Esponja, que eu apresento a vocês, e que doravantes vão utilizar bastante. E é onde a gente visualiza o processo. Pode fechar, já. Fala um pouquinho sobre o ID. Sim.
Hoje em dia a gente não tem mais o processo, os autos digitais, eles não têm mais folhas, né? Então, se o desembargador ou nós, na hora de fazermos uma certidão, necessitarmos identificar que tipo de documento, cada documento, olha, ele tem um ID aqui. Além do ID, aquele documento foi identificado com o ID e dentro desse ID ele é paginado. Então, você pode se referir ao documento ID tal, página tal. Não é mais folha, né? Os autos digitais perderam essa característica. Por exemplo, devolvido a notificação com a informação do correio de que o destinatário mudou-se. Vai ter que ter uma certidão de que a notificação encaminhada conforme ID 5.035, página 2, foi devolvida. Não é mais a página 5.236 do processo. Voltemos lá para PJ, que é PJE, né? Eu só chamo lá na Bahia. Vamos ao PJE. Pessoal, um detalhe, sempre que vocês terminarem de trabalhar com uma tela, fechem, para não estar abrindo várias telas. É porque, no como Firefox, eu falei no início, é um trava. sistema web, né? Então, se você abre muitas telas ali, a sessão pode expirar. E uma ressalva que eu costumo destacar sempre nos treinamentos é de que vocês se habituem havendo um botão de gravar na tela e vocês estiverem fazendo alguma coisa, gravem. Porque, diferentemente do Word, que tem o salvamento automático, aqui não existe isso. Então, se a rede cair, ou se a sessão expirar, ou se houver uma falta de luz, fatalmente vocês irão perder tudo. Isso é até pior para os assessores, porque estão na elaboração de votos, às vezes votos extensos, e aí no meio de um voto de 50 páginas, cai, pronto. Não gravou, já era, perdeu tudo. Da mesma forma, a gente aqui, na hora da sessão de julgamento, por exemplo, que nós temos uma abinha que eu vou mostrar a vocês de anotações, anotou, grava. Porque se você pular de um processo para o outro e esquecer de gravar, vamos ouvir fita. Ainda sobre essa tela de processo, seria bom a gente tratar rapidamente sobre cada uma dessas abas e dar especial atenção à aba de expedientes, porque no fluxo atual é na turma que o processo eletrônico aguarda o decurso de prazo. Então você vai precisar saber a data em que o advogado ficou ciente de uma intimação que foi encaminhada para ele. E é por essa tela aqui, pelo Bob Esponja, que a gente tem acesso na aba expediente. O sistema não nos sinaliza vencimento de prazo, mas ele, por essa aba aqui, de expedientes, que é um nome infeliz, ao meu ver, ele lhe diz o nome do advogado. O nome do advogado, o tipo de expediente, o meio, a data da confirmação da intimação. É a data da ciência que o advogado teve, né? Confirmado vai informar quem foi o advogado, e o prazo legal, que nós é que vamos, mais adiante eu vou dizer que nós é que informamos, e o fim do prazo legal. Então, por aí, mais ou menos, você que controla o prazo, vê o que é que está vencido e certifica e encaminha para onde ele deva ir. Então, essas abas tem aqui o processo, anexar documentos, quaisquer documentos que nós queiremos anexar, a gente tem que anexar por aqui. Certidões, o que é que a turma recebe aqui. Na minha turma a gente recebe, de petição, nós recebemos procurações, subestabelecimentos, eu não sei se vocês aqui, embargos de declaração, vocês recebem? Se vocês quiserem certificar, embora não precise mais nem certidão, vai ser uma coisa que vai quase que desaparecer, né? Só aquelas certidões mais circunstanciadas, mas aqueles carimbos, né, de recebido, de remessa, isso não vai existir mais no PJE, porque é tudo por um clique, né? A gente vai encaminhando. Aqui a audiência não nos interessa, é mais para o primeiro grau. Os expedientes, que é esse controle de prazo. Características do processo. Se você clicar aqui, ele vai dizer se é segredo de justiça. É o que estava mais ou menos aqui embaixo. Se é segredo de justiça, se é justiça gratuita. Informações básicas do processo que são inseridas pelo advogado. Perícia também nos interessa mais no primeiro grau, RPV e precatórios também. Redistribuições. Se esse processo foi redistribuído por impedimento, suspeição, prevenção, ele vai estar ali registrado. Processos associados, petições avulsas.
anexos que estejam no processo. E isso aqui, esses anexos, também esse é um menu que ele lhe indica o que é que já foi analisado pelo desembargador e o que é que ainda não foi. Sempre a gente tem que ficar abrindo esses anexos, porque embora a gente tenha analisado aquele documento, o sistema ele não traz ele não registra automaticamente que aquilo foi analisado. Então a gente tem que ficar abrindo aqui, verificando qual é o tipo de documento, se já foi ou não analisado e se já foi, a gente clica ali, documento apreciado, confirma e a lupinha fica azul. Ou seja, aquele documento já foi visto, já foi despachado, já foi liberado pelo magistrado. Acesso de terceiros, isso é uma coisa interessante no PJE, que o advogado, cada processo tem o seu advogado, né, que foi constituído para ingressar com a ação. Mas, PJE, com base em lei, né, o Estatuto dos Advogados permite que qualquer advogado possa consultar qualquer processo, desde que não seja segredo de justiça. Ele possibilita qualquer advogado, ainda que não constituído nos autos, porém cadastrado no sistema, ou seja, com certificado digital, possa consultar processos alheios que não sejam dele, advogado constituído. Então, aqui é o acesso de terceiros, isso aqui é o registro, né? Fica registrado, se aquele processo foi consultado por outro advogado, ele vai estar registrado aqui. E o advogado parece que nas versões futuras não vai precisar da exigência, mas nessa atual ele tem que justificar por que está... Não, ele só precisa confirmar, há uma mensagem dizendo que a visualização do processo alheio pode implicar combinações penais. Tem um texto lá. Você quer realmente ver o processo? Ele diz sim. Aí ele mas na versão que existe atualmente, ele tem que preencher uma justificativa. Você tá olhando por quê? Aí você pode preencher o que você quiser. Curiosidade, a Bílio disse... Mas vai estar registrado. Bom, aí voltando... Falar aqui apenas dar uma reforçada aqui nessa tela de anexar documentos, que um processo, por exemplo, que esteja na turma aguardando o decurso de prazo, você vem aqui em expediente, certo? Verifica, viu que o prazo venceu, vem aqui anexar documentos e elabora, por exemplo, eu estou fazendo aqui uma certidão de prazo. Certifica o decurso de prazo e o trânsito da decisão colegiada. Porque para as turmas é a certidão principal, né? Nossa. No PJE, o que a turma vai fazer assim, para remeter o processo para o órgão originário, né, para a primeira instância, é essa certidão. Então a gente faz por essa aba aí, anexar documentos. O administrador vai criar, vocês vão passar modelos para o administrador. Esse modelo de certidão de trânsito de julgado é uma certidão obrigatória, né? Fácil. Tem que ter um modelo dessa certidão. Então, exatamente, vai ter um modelo e aí, na hora que você abrir aqui o documento, modelo do documento, bota certidão de trânsito de julgado, você já pulsa, ela já vem o texto. Para evitar cliques e trabalhos, é como se fosse um autotexto, né? E aqui assina. Assina, e aí a certidão já vai automaticamente para o processo. Vou voltar aqui no processo e vocês podem ver que já há o ID 5322, uma certidão de prazo, tipo de documento diverso, e ele já está documento no processo. Diverso porque o administrador ainda não colocou qual é o tipo de documento, mas vocês podem nominar, né, certidão de trânsito em julgado, qualquer tipo de certidão que seja mais usual, né, nas turmas, você já... Eu poderia também, nessa tela de anexar documentos, dando continuidade, porque ela é de suma importância para vocês que manuseiam esse processo, devolvido um AR, voltando esse exemplo, o que é que vocês vão fazer? Que o AR foi encaminhado na forma tradicional, não há o convênio com o correio. Você vai dar a certidão de que aquele AR foi devolvido, mesma coisa, e aqui embaixo tem uma tela um pouco escondida, mas muito importante, de incluir anexos. Você digitaliza o AR, bota em uma pasta do computador,
vem aqui em incluir anexo. Eu vou fazer essa simulação aqui rapidinho, vocês podem aguardar. Vou colocar um texto qualquer e vou incluir aqui nesse processo um AR, né? Venho aqui, digo a descrição, um AR. Aqui deverá ter os tipos de documentos que vocês mais utilizam, que se adequam a essa descrição. E venho aqui em arquivo, vou adicionar o arquivo. Lembrando que sempre em PDF, hein? Qualquer documento que for anexado tem que ser em PDF. Venho aqui eu tenho um PDF, abro. Qual é o detalhe? O tamanho máximo do documento a ser anexado é de 1.5 MB. Então, se você tem lá um documento de 300 folhas para anexar, você vai ter que dividir ele documento diverso 1, 2, 3, 4, claro que organizando em ordem sequencial, para não fazer uma bagunça no processo. E vai fazer esse comando aqui 3, 4 vezes até inserir todo o documento que você dividiu em partes. Teve um mandado de segurança de Jean, que o advogado fez isso 300 vezes, tinha 10 mil páginas. Caiu lá no gabinete 300 vezes, porque o sistema só admite anexar documentos nesse tamanho, né? 1.5. Você faz ideia de quantas folhas, assim... Mais ou menos 50 páginas, dependendo da resolução. Aí ele vem aqui, ó, seleciona o arquivo e vem em incluir. Pronto, incluir. Vocês podem ver, aí, digamos, tivesse outro documento, eu vou fazer a mesma rotina. Tivesse quebrado o PDF, você faz exatamente a mesma coisa. Seleciona o segundo documento que vai ser anexado, que tem que fazer na ordem. Ok. Inserido com sucesso. E vocês podem ver que aqui embaixo, ó, os documentos que já foram inseridos, AR e ARAR. Assino digitalmente e ele automaticamente já está no processo. Vai encaminhar o processo para o gabinete para o desembargador apreciar. Aí acaba, não? Ressalto aos senhores que assinado digitalmente ele está na web. E você não é pode... uma ação irreversível. Você pode até taxar. Não. Depois, assinado digitalmente, apenas o magistrado, você vai ter que descer para o gabinete, conversar com o magistrado e dizer: eu tenho que excluir esse documento. Apenas senha de magistrado pode excluir. Ser taxado, mas somente pelo desembargador. Então, uma vez assinado pelo secretário de turma, olha como ficou o processo. De turma, provavelmente deve ser o presidente da turma que vai ter essa funcionalidade, essa tarefa de... Não, aí é o desembargador que atua no processo. Na turma? Não, o desembargador que atua no processo. Porque o outro desembargador que não é relator, que não atua no processo, pelo PJE, ele teria que ser cadastrado no órgão julgador para poder atuar no processo. Aí teria que ser o desembargador condutor do processo mesmo. O relator, né? O relator. Olha como apareceu já no processo aqui e informa já que tem o PDF. A gente visualiza... Vamos ver o processo inteiro agora? Documentos aqui. E esses cadeados... Se você quiser visualizar, você visualiza documento por documento, clicando nele aqui. De um por um. Vou clicar em um deles. Página não encontrada, mas ele aparece. E pode também fazer o download de novo. Vejam que agora, ó, eu já tenho... Ele não apareceu, não. Vamos lá. Deveria aparecer aqui. Aqui esse ambiente é um ambiente de treinamento. Ele não tem exatamente as mesmas configurações da produção. É um lugar que a gente fica mexendo, fazendo teste. O que é que apareceria? Apareceria aqui o processo da íntegra. Já com esses documentos que eu inseri. Esses cadeadinhos fechados significam que o documento já foi assinado digitalmente e já está público, né, para qualquer pessoa. Ele já está na web. Se não fosse assinado ainda, estaria com o cadeado aberto. Então é uma maneira de você ver o que é que já foi liberado, o que é que ainda está pendente. Ele atualizou aqui, ó. Olha como já apareceram uma relação de documentos maior. E daí a gente vai escolhendo que tipo de documento quer analisar no processo. Se quer ver uma certidão, se quer ver o AR. Vai depender do que a gente precisa, sempre com esse atalho, né? Vou usar o índice. Na própria... No resumo. Cada documento adquire um ID e é paginado. Alguma dúvida até aqui? Bom, nós temos aqui, já fomos apresentados a esse. Esse funciona da seguinte forma. É interessante que vocês saibam, porque na turma vai precisar, a gente tem...
o administrador ali, vocês vão fazer os modelos e o administrador do sistema ele vai inserir. Não, o administrador do sistema PJE aqui no regional. O servidor elabora o modelo do sistema. Quais são as certidões que vocês mais usam? Pelo sistema mesmo, tem a opção de documento modelo aí. E aí passa para solicita ao administrador que ele coloque esse documento no fluxo em que você trabalha, na raia. Essa funcionalidade, Conrado, pode ser estendida ao servidor? A criação de modelos? Agora, apenas dizendo, pessoal, que esses documentos, inicialmente, tem uma comissão do tribunal responsável pela elaboração deles. E vai ter, para todas as turmas, uma única certidão. Então vai ser feito realmente pelo administrador. Poder até pode, mas por conta da necessidade de uma padronização, não será possível a inclusão. É interessante até que vocês já se reúnam, né? Já identifiquem os tipos de... Porque varia, né? Sempre um pouquinho o modelo de uma turma para outra, embora a finalidade maior chega alcançada. Ressaltando então, que o modelo é editável, viu? Você entra ali, ele vem apenas preparado. Se você não precisar inserir nada, você só faz assinar. Caso contrário, quiser fazer algum ajuste... Assim, um ajuste específico que a turma utiliza, alguma palavra, alguma coisa, pode ser acrescentada. O que traz é o básico, né? Aquilo que vocês utilizam mais, que vocês vão demandar o administrador do sistema, que com certeza vai ter um grupo que vai cuidar, né, dessas tarefas, e vocês encaminham e aí será inserido e facilita bastante o trabalho, né, dos secretários e servidores de turma. Bom, essas caixas, como eu tinha falado, para o secretário, elas adquirem uns nomes diferentes porque são tarefas diferentes. Mas elas são caixas que nós podemos criar subcaixas. É importante isso porque você pode fazer uma divisão interna, né, do trabalho na secretaria, e como nós cuidamos de publicação de acordos e prazo, a gente principalmente na tarefa de prazo, a gente vai ter que de alguma forma controlá-lo, né? Então, na Bahia, por exemplo, a gente está colocando sempre o termo final do prazo. Quando o prazo vai vencer, aí abre uma caixa dessa forma. Digamos que o prazo vença dia 23 de julho. Como o sistema é todo, aqui é uma dica, como o sistema é todo concebido em ordem alfabética e crescente. Para essa rotina de aguardar recurso de prazo. Então eu vou entrar aqui, o processo que está na 19ª turma, ele chega lá, você vai em painel do usuário, não precisa seguir, e eu tenho um processo aqui aguardando recurso do prazo. Por exemplo, o desembargador proferiu uma decisão monocrática, a parte foi notificada, e o servidor do gabinete vai encaminhar o processo para a rotina de aguardar recurso de prazo. Esse processo automaticamente sai do gabinete e vai para a turma. E chega na turma exatamente como está aí, ó, na tela de vocês, aqui na minha tela, com a informação aguardar recurso de prazo. Porque essa é a nossa tarefa de secretário. Diferentemente do assessor que chega em conclusão ou que vai para análise de gabinete, as nossas tarefas voltando ao fluxo. Abra aí, já. Para que aqui, ó, análise de secretaria, ele vem aqui, ele tem a tarefa de publicar acórdão, ele tem a tarefa de aguardar prazo e tem a tarefa de remeter ao órgão competente e conclusão de secretaria, se por acaso precisar fazer uma conclusão para algum despacho ou alguma coisa. Então, nós temos essas tarefas, na nossa raia do fluxo, nós temos essas tarefas a serem executadas. Destacando apenas, quando a gente chegar no momento, mas eu já vou antecipar, que a sessão de julgamento é feita na raia, mas fora do fluxo, para que não tenha nenhuma setinha para ela. Ela está feita fora do fluxo, o que significa que os processos eles não são remetidos à secretaria da turma para julgamento. Eles continuam lá em análise de gabinete, aguardando a sessão. No dia da sessão, eles são julgados. Se for caso de acordo, é que eles vão ser empurrados para a publicação. O gabinete apenas autoriza a inclusão do processo na sessão, para julgamento. Ele disponibiliza o processo para julgar, mas o processo fica lá no gabinete, não vai para a turma. Agora, depois que julga e que vai para a rotina de publicação,
publicar acordo, aí abre para vocês a caixa que a Ângela mostrou aí, de publicação de Eu já acordo. tenho uma boa notícia aqui nessas próximas versões que será instalada uma próxima versão deste novo fluxo que foi recentemente homologado, já vai ter uma tarefa chamada controle de sessão. Então é uma tarefa que vai ser visualizada tanto pelo gabinete quanto pela secretaria, e daí a gente pode organizar melhor, enxergar melhor os processos que estão efetivamente pautados. Então, nesse controle de sessão, o que é que a gente vai trabalhar? Criar subcaixas dizendo assim, sessão do dia 20 de julho, sessão do dia 28. E daí, os processos daquelas sessões estarão ali dentro. Não mais em análise de gabinete, porque estava, essas versões mais atual, estava assim, um controle bastante complicado de se fazer, né, dentro do gabinete Hoje em dia não, porque são poucos processos, mas quando o volume for maior, vai ficar muita coisa em análise de gabinete e daí confundir. Continua. Depois da publicação do acordo, ele vai para o prazo. Não, até a publicação ele está lá. Até a publicação ele está lá. Isso. Terminada a sessão, ele está lá em controle, né? O gabinete aí vai examinar os processos, vai ver o que foi feito, quais foram os processos que têm acórdãos a publicar, e daí, aí sim é que vai remeter para a turma. A turma só publica quando o gabinete autoriza. Eu vou concluir essa tarefa aqui do prazo, porque aí é uma tarefa do dia a dia de vocês. Então o processo chega aqui, aguardando decurso de prazo. O que é que o pessoal da Secretaria de Turma vai fazer? Abrir o Bob Esponja, certo? Vai naquela aba de expediente que eu falei para vocês, ou então pode abrir o processo todo. Vai na aba de expedientes. E aqui você vai ver que tem uma notificação encaminhada. Você vai contar o prazo. Claro, tomem o cuidado de que o prazo é contado a partir da ciência e não do encaminhamento. Tivemos o caso de uma colega nossa lá que viu o prazo de encaminhamento e contou o prazo a partir do encaminhamento. Em regra, o advogado nunca abre. Ele espera os 10 dias. A lei dá ao advogado um prazo de 10 dias para ele abrir o expediente que foi encaminhado para ele. Se ele não abrir, o prazo começa a contar no 11º dia. Aí é o sistema que inicia a contagem do prazo. Se ele abrir, começa a contar no dia seguinte. Então, um prazo para recurso, por exemplo, vocês esticam aí um prazo de 18 dias, que é os 10 do advogado, mais os 8 dias do recurso previsto na lei. E aí abre uma caixinha com esse prazo de 18 dias de 18 contados dias. da... Hoje é que dia? Nada. Dia 20, né? 20. Você vem aqui, ó. Ensina aí, Ângela, a abrir a caixa. Aqui, para abrir uma subcaixa, você clica com o botão direito do mouse. No processo, clica, com o botão direito vai abrir uma nova caixa. Nova caixa. E aí você pode colocar o nome que você quiser. No prazo, é interessante que se coloque a data do vencimento, né? Uma 2012, maneira de você controlar. 2012. Então, a dica que eu dou aqui é que como o sistema foi todo concebido por ordem alfabética e numérica, crescente, que se coloque a data da forma americana. O ano, o mês e o dia. Porque aí aparecerão por cima, né, os prazos a se vencerem primeiro. E aí o que é que vai fazer? A Ângela vai apresentar para vocês esse outro ícone que tem apenas essa finalidade. Que é arrastar o processo para as caixas. Então aquele processo, os processos chegam todos na secretaria, assim, aqueles que forem para guardar prazo, eles chegam e nós vamos visualizar aqui ao lado direito. Então você vai abrindo caixinhas de acordo com os vencimentos de prazo. Digamos, vence 7 de agosto, 8 de agosto, porque vai chegando o processo todo dia, né? A gente vai abrindo caixinha e vai arrastando com esse ícone, que é o clips com a folhinha. Ele tem esta finalidade de arrastar o processo de uma tarefa para uma caixa criada dentro desta tarefa. Qual é a sugestão? Chegou, abram logo a caixinha do prazo, tira ele do geral e coloca no prazo lá, porque aí você já organiza seu trabalho. Não fica aqui acumulando, você tem que abrir 10, 15 processos ao mesmo tempo. Chegou um, abriu, joga na caixa de prazo correspondente. Porque ele só vai para lá, guarda prazo. Você vai colocar na data do prazo. É uma prateleira com aquele prazo que está para vencer, no processo físico, no caso. Isso eu volto a ressaltar, que o sistema atualmente não sinaliza vencimento de prazo, mas já há estudos, né, do grupo de negócios para que ele seja aperfeiçoado
para que sinalize os prazos Aí vencer. vem uma coisa comum que vai acontecer com vocês, porque esse processo está na turma, é a turma que controla se chegou alguma petição. Se chegou alguma petição, você vai devolver para o gabinete, para o desembargador apreciar. Como é que eu sei se chegou uma petição? Aqui em cima, nesses agrupadores, eu tenho processos com documentos não lidos, certo? É esses processos, por isso que a gente precisa, o documento foi lido, tem que tirar o destaque que o documento foi lido, para que esse agrupador permaneça sempre atualizado. Agora, esse aqui, ele não vai trazer o processo. Na hora que você abre, assim, que você clica, ele não vai trazer o processo. Ele vai, primeiro, você tem que escolher quem elaborou o documento. Se foi um advogado, um perito ou um procurador. Segunda instância, normalmente, é o advogado ou o procurador, né? Então, havendo documento pendente, a gente abre, seleciona por quem foi elaborado o documento, filtra, e ele aí vai aparecer. Se não localizar, você vai pelo advogado, depois pelo perito, depois pelo procurador. Esse agrupador, esse filtro vai sumir. Quando você, nas próximas versões, quando você abrir, já aparecerão os processos todos que não têm documentos não lidos. Aí vai sumir essa parte de pesquisa, porque é uma informação que você precisa ter de cara. Então, nas próximas versões, já está alterado, ele já vem aí diretamente no processo. Precisa Todo mundo aprendeu a criar caixinhas? Criem uma caixinha aí, pessoal. Clique na caixa que vocês estão, com o mouse direito. A caixa conclusão, clica com o botão direito, ele vai aparecer abrir caixa. O detalhe importante é que não pode criar subcaixas. Você só cria essa caixinha principal, dentro da atividade aguardar prazo, por exemplo. Dentro da atividade de conclusão, você pode criar a caixinha com qualquer nome. Quem criou uma caixinha achou que ela sumiu e não está aparecendo, vejam do lado esquerdo esse símbolo que aparece aí, uma setinha ao lado. Setinha. Sempre que vocês virem isso no sistema, significa que há uma árvore. Então você vai clicando ali, ele vai aparecendo mais caixas. Tudo bem até aqui? Vou devolver. Então, vou fazer a rotina aqui. O processo chegou, estou fazendo exatamente como, mais ou menos, que vai acontecer no dia a dia de vocês. O processo chegou, eu coloquei na pasta de prazo. O processo está lá aguardando o prazo aqui no dia 7 de agosto de 2012. Data americana, né, como o Ângela especificou. Passou o prazo, o que é que eu vou fazer? Vou abrir esse terceiro ícone que a Ângela vai apresentar agora, que é o ícone de abrir tarefa. Esse ícone abrir tarefa é onde a gente vai movimentar, executar a rotina do sistema e movimentar o processo para onde ele deva ir, né? Digamos, aquele processo chegou, decorreu o prazo, o que é que eu posso fazer aí? Lembra aquela aba de anexar documento? Aqui também tem ela. Eu venho aqui, a aba de anexar documento, e dou aquela mesma certidão que eu dei agora há pouco, de trânsito em julgado, por exemplo. Então, o processo estava no prazo na secretaria. Transitou em julgado. Transitou em julgado. Escolha o modelo. A certidão de trânsito em julgado. Grava. Não esquecer nunca de gravar. Inclui, assina. Aqui, por exemplo, não tenho uma folha de papel em branco. Eu preciso de quê? Do timbre da justiça. Aqui ao lado tem um álbum de imagens. Eu posso selecionar aqui a imagem. Aqui eu tenho um aqui da justiça, eu vou pegar ela, arrasto literalmente. Opa. Joguei ela aqui e aí eu já posso dar uma certidão mais bonitinha. Certifico que transitou julgada a decisão, assino. Eu posso anexar documentos aí, como a gente fez agora há pouco, que eu digitalizei, a mesma forma. Depois da assinada, pronto, eu assinei. Detalhe, essas abas aí de anexar documento, ela não movimenta o processo. Eu tenho que movimentar o processo aqui pela saída, Saída que quando abre ele vem logo para essa tela. Aqui eu já certifiquei o trânsito julgado. Volto para a atividade. Agora a gente vai encaminhar. Bom, certificado de trânsito julgado, anexada a certidão de trânsito julgado, nós vamos dar um encaminhamento para ele. Qual é a trânsito julgado? O processo vai voltar para onde? Um processo recursal? Remeter o órgão competente. Vai para primeiro grau. Então ele dá todas essas opções. Na hora que Ou você... então, tivesse aqui, esse processo eu preciso publicar um acordo. Aí eu venho aqui para a atividade e publicar acordo. Ou vou mandar, devolver para o gabinete lá porque chegou uma petição.
eu mando para análise de gabinete lá. Vou mandar esse desenvolver para análise de gabinete, Então, porque... são todas as opções que o sistema me dá para encaminhar o processo para uma direção. Né? Como ficou lá. Não tenho mais tarefa na atividade de prazo, não tem, a caixinha inclusive some. Não tem, é impossível isso acontecer com vocês. Com certeza sempre terá um processo aguardando o prazo. É como eu disse, relembrando o que eu disse no início, essas caixinhas elas são criadas automaticamente pelo sistema. Havendo processo naquela tarefa, caixinhas-tarefa, a caixinha aparece, né? A tarefa está ali para ser executada. Uma vez feita, aqui, por exemplo, nós tínhamos uma tarefa em aguardar prazo, o processo foi encaminhado para o destino dele, ela some, não tem mais processos. Toda vez que tiver uma setinha ao lado da tarefa caixa, é porque existe subcaixas ali dentro. Eu vou sair aqui, pessoal, que eu estou com o perfil, vou voltar para o perfil de assessor, certo? Eu estava com o perfil de diretor de turma para fazer a atividade de aguardar prazo. Dentro das tarefas, dentro de cada tarefa, Ó os como o processo podem chegou ser aqui. arrastados. Ó como o processo chegou, aquele processo que estava lá na turma, voltou para o gabinete, ele chegou aqui em análise de gabinete. Aí o desembargador, o assessor vai pegar e aí cumprir o que tem, analisar e ver qual o próximo passo do processo. Mas voltemos aqui. Para não pular etapas, o sistema ele veda arrastar processos de uma tarefa para outra. Repare que esse mandado de segurança 47 está aqui em conclusão para magistrado. Ele arrasta, se tivessem caixas aí criadas, ele podia arrastar para qualquer uma das caixas que estivessem dentro dessa tarefa. No entanto, se ele quiser arrastar para conclusão ou para análise de gabinete, que é uma outra tarefa que a gente precisa empurrar com movimentações processuais, a gente precisa empurrar dentro do lançamento sistema, em atividade. Você lançamento precisa ir de em atividade. Ele não Abrir permite, tarefa. porque senão criaria erro. Né? O processo não andaria dentro do fluxo que ele foi esquematizado. Né? Então, é só na tarefa em que o processo está, naquelas subcaixas criadas, é que você pode jogar de uma caixa para outra. Nunca de uma tarefa para outra. Sempre dentro da mesma tarefa. Entenderam? Agora a gente vai ao que interessa. Clica todo mundo aí em conclusão para magistrado. E vamos seguir aqui Escolhe, exatamente. abre o processo cujos números eu já dei no início. E aqui tem esses dois ícones que esse aqui a gente viu na última, e essa lupinha aqui, que é onde efetivamente o assessor ou o desembargador vai elaborar o voto. Né? A gente aqui abre primeiro a tarefa. Clica na lupinha, pessoal. Cuidado que o ícone é pequenininho para não clicar na de cima. Para elaborar o voto, uma tela bastante simples, né? Tem o número do processo, duas abinhas aqui, apto para julgamento, liberar voto, o tipo de conclusão, gravar, e o voto que ele é estruturado aqui no PJE. Diferentemente do que a gente faz hoje, que os assessores fazem no Word, eles pegam, copiam lá, colam, tudo de uma folha só. Aqui no PJE ele é estruturado. A ementa abre um editor de texto específico, o relatório, a fundamentação e o dispositivo. São todos assim em 4, né? São divididos em 4, de acordo com essas abinhas daqui. E gravando, você pode ver ao final a íntegra do voto.
Observe, quando o voto de vocês aí aberto, quando vocês abriram, apareceu uma tela em branca não editável, porque ele abre na íntegra do voto. Aí, para elaborar o voto, o assessor vai começar, a gente vai começar aqui, seguindo a sequência das abas. Eu vou começar pela ementa, é claro que o assessor vai começar pelo relatório, depois fundamentação. Vou fazer a ementa, depois vou fazer o relatório, aí vejam quando eu clico em ementa, já aparece um editorzinho de texto parecido com o Word. É um bem editor básico. bem básico, né? Bem básico, ele tem apenas as funções básicas do editor de texto, negrito, sublinhado, aumentar a fonte, não tem, por exemplo, a régua de tabulação. E é um editor que todos os usuários do PJL terão acesso. O advogado, o perito, o servidor, nós, servidores, magistrados, diretor de turma, usa esse editor. E aí, ele vai elaborar o voto, eu vou fazer aqui. Vocês vão para a ementa, digitem qualquer coisa, passem relatório, digita também. Em fundamentação. E no dispositivo do provimento, né? Observe que a íntegra do voto já veio com as informações que eu inseri. Aqui embaixo tem essa abinha aqui de anotações, que é interessante para o desembargador, porque é daí que ele faz as anotações que ele pode levar à sessão. Tipo, debater na turma, matéria nova, o que ele quiser, ele anota aqui. O próprio assessor também pode anotar para um lembrete para ele, sempre não esquecendo de gravar. E na hora da sessão, essas anotações aqui, todas que são feitas antecipadamente serão visualizadas. Fiz uma mensagem aqui que o desembargador, quando abrir o voto lá durante a sessão, ele vai ver aqui, por exemplo, confirmar com o diretor da turma a urgência do caso, ou verificar com a assessoria se tem sustentação oral, ou qualquer coisa que ele, agora só quem vê isso aqui é o desembargador e sua assessoria. O diretor da turma, nem outro desembargador, nem outro gabinete tem acesso. Essas são anotações internas. Numa nova versão, já há a previsão de fazer anotações internas e externas. Assim, anotações que o desembargador queira que os outros relatores vejam também. Né? Porque a gente vai ver mais adiante que nada pode ser escrito no bojo no corpo do... Nada pode nem deve. Não pode nem deve ser escrito no bojo do voto, porque se escrever alguma coisa que não deveria constar, e ele esquecer, por alguma razão, porque isso acontece muito, assinar digitalmente, isso vai acontecer, vai para onde? Para a rede. Então, para evitar cartinhas de amor, receitas de bolo, qualquer documento assim, indevido, qualquer documento indevido caia na web, a gente não deve fazer nada no voto. Sempre nessa abinha aí de anotações. Porque você grava e ajuda, né? O secretário também. Hoje em dia, eu não sei se vocês trabalham com o juiz. Vocês trabalham com o juiz nas turmas. O secretário às vezes não está pronto, você vai ali, notas taquigráficas, vai escrevendo tudo na parte dispositiva. Né? Se ele assinar na secretaria, lá na Bahia, a gente pode desassinar, desclicar lá e ele não está nem vai direto para a web. Hoje em dia não, se a gente fizer essas notinhas taquigráficas no bojo do dispositivo e por um acaso o desembargador esquecer de assinar, vai estar lá PM, PP, vencido a inicial, aquela sempre a gente bota, né? Não sei como é que vocês trabalham, mas a dinâmica de uma sessão é muito rápida, então a gente procura, né, sempre resumir o máximo possível. E daí, se tiver no dispositivo e por um equívoco o desembargador assinar, felizmente vai estar na Interessante que vocês também, secretários de turma, têm essa anotação para que você na próxima sessão saiba o motivo do adiamento, por exemplo, quem pediu vista, você anota ali e na próxima sessão... O secretário vai anotar sempre nessa abinha de anotação. Nessa abinha aqui de baixo. Escolha a conclusão, Jean, por favor. Me acompanhe. Aqui em cima, em conclusão, vamos dar provimento a esse recurso. Vocês estão trabalhando aqui, gente, como assessores, viu? Apenas para ter uma visão de como o assessor elabora o voto e para reconhecer, por exemplo, que ele esqueceu de lançar a conclusão aqui, que é essencial para que você lá dê andamento na votação. Pronto?
Digamos que o assessor quisesse parar de trabalhar aqui. Ele grava, fecha, vai para casa, observe, ó, não precisam seguir o que eu vou fazer não. Vou fechar aqui. Vou voltar aqui em conclusão para o magistrado. Olha a cor da lupa. Voto elaborado. Essa lupa é onde a gente faz o voto, né? O assessor faz o voto. E ela pode adquirir 4 cores que são importantíssimas para o secretário de sessão. A vermelha significa que o voto não foi elaborado. A amarela, ele foi elaborado, mas não foi liberado para os demais julgadores. A verde, voto liberado e elaborado, né? Ele fez o voto e liberou para todos os desembargadores. E a cinza é uma situação que o secretário vai ver na hora... No dia a dia. Hã? Vai ver no dia a dia. Muitas vezes os desembargadores eles estão com prazo apertado, né, para liberar processos. Não sei se acontece aqui, mas em outros regionais já houve essa discussão. Ele está com prazo, os 30 dias corridos dele já para vencer, ele tem que liberar o processo para pauta, ele libera sem o voto. Ele ainda vai revisar o voto, ficou o voto pendente de revisão. Ele pode liberar o processo sem voto para fazer... Pode. O secretário vai visualizar aqui em cima e vai você cobrar. tem Olha, o processo está... Aqui em cima tem 2 checkbox. Um apto para julgamento, que é o visto do relator. Ele, visto em pauta. Aí ele clica aqui em apto para julgamento, o assessor, o desembargador. No caso, a função, isso aqui vai ser atividade exclusiva de desembargador. Me acompanhe, por favor, também. Clique aí em apto para pauta. Se ele não clicar e liberar voto, a lupinha de vocês vai aparecer cinza lá. Significa que nenhum desembargador do quórum teve acesso ao voto desse desembargador. Então, se aparecer cinza lá no dia do julgamento, ou quando vocês estiverem revisando a pauta, entrar em contato com o gabinete para pedir para liberar o voto. Aqui, apto para julgamento aparece naqueles processos cujas classes processuais independam de publicação de pauta. Embargos de declaração, aqui agravo de instrumento também? Não sei. Só embargo de declaração? Quer dizer, os embargos de declaração eles estão liberados para pauta. Aqui, sumaríssimo, aparece, né? Apto para julgamento. E aí na tela do secretário a gente vai ver como é que eles vão aparecer. E os que dependerem de publicação de pauta, aqui ao invés de apto para julgamento, aparecerá aptos para pauta. Aí efetivamente eles vão para uma pauta que deverá ser publicada, caminhada, né, ao diário, pelo meio eletrônico. Para a gente seguir o caminho feliz, cliquem aí em apto para julgamento e liberar voto. O meu, vou mostrar o exemplo para vocês, eu vou deixar sem liberar o voto para a gente ver concretamente como é que vocês vão visualizar um processo em que houve a liberação para incluir em pauta e o voto não foi liberado. Mas o de vocês, cliquem em apto para julgamento e em liberar voto. Pauta. Ou aptos para julgamento e liberar voto. Gravar, por favor. Se você fez tudo isso aqui e não gravou, perdeu tudo. É uma ação irreversível o apto para julgamento. Clicou em apto para julgamento, estará lá disponível com o secretário da turma para colocar em pauta. Aí o assessor desesperado, se eu incluir em pauta um processo, o desembargador diz que não é para incluir, o que é que eu faço? Esse processo aparecerá sempre para o secretário numa aba de aptos para pauta. Então, enquanto a pauta ainda não for fechada, se a pauta foi fechada, já era. Ele foi, não tem jeito. Mas enquanto ela ainda não for fechada, você pode deixar ele ali naquela aba e só incluir quando houver o comando do desembargador, do assessor. Enquanto a pauta não é fechada, você pode movimentar os processos. A gente vai mais adiante. Pode excluir um processo, digamos que você tenha feito um quórum. Ainda não tá fechada, você pode ainda alterar a composição. Digamos que você tenha feito um quórum para 3 desembargadores, um daqueles não vem virar outro. Né? Então você pode pegar todos os processos daquele relator, excluir e colocar outros do aquele que o substituirá. Então há essa possibilidade enquanto a pauta não for fechada. Pronto. Sim. Não, o revisor, a resolução 94 estabelece que o relator ele vai colocar o processo em pauta, mas ele tem que colocar o processo numa pauta da turma. Tem que colocar numa pauta 15 dias antes
da realização dessa pauta. Esse processo um processo que tenha revisor, em que o relator disponibilize, porque é ele que vai ter a competência, né, essa funcionalidade de colocar para a pauta, ele tem que colocar pelo menos 15 dias antes de uma pauta ser realizada. O revisor ele terá esse prazo de 15 dias para poder revisar. A pauta tem que ser publicada com antecedência de 15 dias. Eu não sei como é que... então deve ser, ao contrário. Não. É interessante essa discussão de revisor, porque aconteceu também com o pessoal da assessoria. Qual a diferença entre o revisor e o terceiro julgador, basicamente? O processo passa pelo gabinete do revisor, não é isso? Para que ele tenha acesso à íntegra do processo. O PJE não tem mais isso. Todos têm acesso à íntegra do processo. Então, todos são revisores, em tese. Todos veem o processo, veem a documentação, veem tudo. Até para pedir vista, para ver o processo, só se for para rever, porque ele já viu. O processo está lá, disponível na íntegra, para o primeiro, segundo e terceiro julgador. Não tem mais uma diferença entre o revisor e os outros que irão compor o quórum. Então, essa rotina de encaminhar processo para o gabinete do revisor não tem. Ele vai para a pauta, a diferença é a pauta, como tem revisor, e o revisor precisa de no mínimo 15 dias. 15 dias antes. Tem que publicar com 15 dias de antecedência. Porque são os 15 dias exatamente para o revisor revisar, né? O sistema não avisa, você vai ter que fazer aqueles processos cuja classe processual exige um revisor, você vai ter que colocar, na hora que for apto, você vai escolher uma pauta 15 dias, com um intervalo mínimo de 15 dias. Clicaram aí em apto para julgamento, liberar voto e gravar? Por exemplo, chegou um processo hoje na sua secretaria, que tem revisor. Ele só pode ser incluído daqui a 15 dias. Incluído não, revisor. Relator não, relator você pode incluir na próxima pauta. Mas o processo que tem, porque tem processos com relator, aqui tem processo com revisor, não é isso? O com revisor. E aí o secretário tem que colocar numa pauta, da data que ele colocou apto para julgamento, 15 dias. Não. Não é da data de apto, não. Da data da publicação da pauta. Esses 15 dias. Aqui no regional, por conta do prazo de intimação da pauta, esse prazo está em mínimo de 18 dias, tá? Só retificando aí para o pessoal. Pronto, exatamente. E, aliás, a pauta fecha automaticamente com 18 dias. Depois disso, você não vai poder incluir mais. Não, é isso? A opção, eu confirmei a opção de fechar. Você pode fechar automático, manualmente ou esperar que ela feche automaticamente. Isso. Você pode fechar manualmente, tem essa opção. Bom, elaborado o voto, colocado para julgamento e liberado para os demais julgadores, a gente fecha. Clica em gravar, todo mundo, por favor, não esqueça esse botãozinho. Para julgamento, liberar o voto e escolham uma conclusão. Gravar e vamos fechar aqui que acabou a rotina do gabinete. O gabinete já disponibilizou, esse processo já está lá na turma, pronto para ser incluído em pauta. Eu vou fazer aqui uma rotina própria de gabinete, porque eu tenho que fazer os lançamentos, mas isso não... Para vocês não interessa. Não interessa. Fazer apenas para a gente seguir o fluxo aqui do treinamento. Pronto, lembram que eu disse a vocês que o processo, Ângela avisou no início do O processo, quando vai a julgamento, ele fica na tarefa análise de gabinete. Lembra que ele chegou em conclusão, o desembargador fez a opção entre despacho, decisão monocrática ou voto. No caso, nós escolhemos aqui o julgamento, né? Ele vai, na hora que se faz essa opção, ele cai aí em análise de gabinete. Isso no perfil de assessor, né? Dentro de um gabinete. E fica aí aguardando o secretário designar uma pauta para aquele processo. O que é que o gabinete deve fazer? Criar uma caixinha, aguardando pauta, porque ele vai ter que controlar isso, aí é um controle do gabinete, e colocar esse processo lá. Assim como ele vai precisar criar uma caixinha
para incluir os processos que, por exemplo, estarão na pauta do dia 20. Já incluí o dia 20, aí eu vou colocar agora na pauta do dia 20. Então, todos os processos de vocês foram para análise de gabinete? Eles não foram, não, porque eu fiz a rotina, não. É para fazer? Para fazer, já faz, né? Então, ó... Apto para pauta e liberar a volta. O lupa tem que ficar verdinha para vocês, naqueles processos. Tá. Cuidado para não confundir, porque já existe, acho que já existe, né, Conrado, um processo de análise, né? Mas o que vocês estavam trabalhando deve ter ficado verde. Mas elas também ficou, né? Todos os votos estão verdes aí? Alguém que está com voto amarelo ou vermelho? Estão aptos a ficarem lotados nos gabinetes. Todo mundo aí também. Tem que sair. Alguém vai ter que derrubar um ou outro aí. Porque quando está rosa é uma sinalização. Ela me perguntou aqui, tem uma barrinha rosa clara no processo. Porque aqui vocês são CEDI, né? É isso? SDI, né? Que a gente chama CEDI. Eles estão trabalhando assim, são vários processos na caixinha da SDI. E aí um pegou o processo do outro. Então, aparece sinalizando assim com uma barrinha rosa clara. E no lugar do abrir tarefa, que é aquele ícone do meio, esse ícone aqui, ó. Este ícone aqui do meio, no lugar de abrir tarefa, aparecem 2 bonequinhos. Isso significa que tem uma outra pessoa trabalhando no processo. Na base de produção, é possível, sim, que 2 pessoas trabalhem num processo. Por exemplo, o assessor está preparando um voto e o funcionário do gabinete está preparando uma notificação. É possível, mas ele... Desde que sejam tarefas diferentes. Né? A mesma tarefa, lógico, 2 pessoas não podem ocupar o mesmo lugar, né? Ao mesmo tempo. Então o sistema derruba, ele vai lhe perguntar, você deseja... Aqui está, não está? Não. Você deseja desbloquear o usuário, ele lhe indica o número do CPF. Se você quiser realmente trabalhar naquele processo, você clica e puxa para você o processo que o colega estava trabalhando. E aí derruba ele. Derruba. Vamos lá. Todos já foram aqui? Os processos estão todos em análise de gabinete com as lupinhas verdes? Então vamos ao que interessa. Todo mundo agora vai acessar como diretor de turma. Certo? Vamos aí mudar nesse botãozinho que eu falei no início, o perfil. Ó, perto do logout, você vai ver uma combo, vai clicar e vai escolher agora o perfil de diretor de secretaria. Todo mundo chegou aí? Aqui ao lado tem um checkboxzinho. Eu vou lá antes, pode deixar. A secretaria da UJP acessou, aqui não tem perfil de diretor, ele só tem assessor. Você não tá... Cadê? Já pegou?
Alô? Um minutinho, Ângelo, consertando. Vá. E aí, estão gostando? Animados? Tem uns colegas ali com os probleminhas, a gente está configurando. Essa é a telinha, o default do secretário de sessão. Toda vez que vocês se logarem, ele vai cair aí nessa telinha, que é o painel do secretário na sessão. Há até uma demanda para que se altere o default do secretário. Vocês vão ver, quando o Jean voltar ali, que tem o painel de julgamento. Elas são duas telas idênticas. Então, essa daqui, o painel do secretário da sessão, a gente só usa no dia, efetivamente, da sessão, que é quando a gente vai abrir a sessão. Aqui a gente visualiza todas as sessões que foram designadas para aquele mês. Repare que é um calendário, né? O calendário, ele rola aqui essa barrinha para os meses seguintes, com essas duas setinhas aqui para os anos seguintes. Esses em laranja são marcados sábados, domingos e feriados. O administrador do sistema é quem lança todos esses feriados nacionais e locais. E o laranja mais escuro é o dia de hoje, né? Ele vem sempre marcado com o dia de hoje. Hoje nós marcamos uma sessão. Se vocês perceberem aqui, tem a legenda de cada tipo de sessão. Nós temos a sessão aberta, que significa uma sessão que ainda pode receber processos, ela ainda está apta a receber processos, a pauta ainda não foi fechada. Nós temos ela com S, que significa aguardando sessão de julgamento. Isso, o secretário já fechou aquela pauta, não há possibilidade de inserir nenhum processo, mas ela está fechada apenas aguardando realmente a data da sessão de julgamento. Nós temos esses três aqui. Iniciada, quando chega o dia, o secretário abriu a sessão, ela está ocorrendo, né, na sala, né? Encerrada, quando há o encerramento da reunião dos desembargadores, né, quando todos votaram, quando o secretário lança o resultado da votação, ele encerra a sessão. E a última é fechada, que há uma distinção entre encerrada e fechada. Como eu disse, encerrada é o encerramento da reunião dos desembargadores. E fechada, ela pode acontecer no momento posterior, 2, 3 dias depois, que é quando a secretaria vai lançar todos os movimentos processuais relacionados aos processos que foram incluídos naquela sessão. Então, o resultado do julgamento, concessão, não concessão, denegação, provimento, negar provimento, provimento parcial, todos os movimentos que são exigidos pelo Conselho, pela estatística, serão lançados na secretaria após o julgamento, não necessariamente no mesmo dia, né, não precisa ser, porque às vezes o volume é grande, né, e os movimentos são muitos.
E encerrada, lançados todos os movimentos e assinados os acordos, a gente fecha. Um detalhe importante é que somente após encerrar a sessão é que surge a possibilidade Do desembargador assinar o acordo. A gente encerra, aí é entre o encerramento e o fechamento que ele vai poder assinar os acordos. Na sessão, né? Porque isso não o impede de que ele não assine na sessão e que vai fazer algum ajuste, acrescer alguma fundamentação posterior e faça isso no gabinete. Não é obrigatória a assinatura na sessão, não. Ângela, vamos criar uma sessão aqui no dia 31, o pessoal seguir. Então, deixa eu apresentar, que todos já... Vocês conseguiram? Pois é. Aqui é o default, né? Como eu disse, é a tela do secretário da sessão. Mas, na verdade, eu vou correr aqui, porque eu não corri no Como é que assessor. vocês sabem que local vocês estão? Ali em cima, ó, gente. É importante isso. Eu vou mostrar como... É igual, é idêntico aqui, ó. Abre aqui a audiência de sessões, já. Aqui, ó. Pauta de julgamento. Idêntico. Só muda, realmente, pelo nomezinho aqui, ó, que está à direita. Então, já há demanda do grupo de negócios para que, pelo menos, mude a cor dessa tela, para que a gente, né, identifique onde é que está. Se na tela do para evitar cliques desnecessários. Não vai alterar, assim, muita coisa, porque... Mas na rotina de trabalho você abre, não é essa tela que eu quero, não, é a outra. Então, se modificar pelo menos a cor, já ajuda, né? Já ajuda a gente a identificar em que tela nós estamos trabalhando. Aqui esses menus, nós temos o home, que volta, nós temos o painel do usuário, o painel do secretário da sessão. Painel do usuário, clica aí, já. Mais ou menos não, é igual ao painel do assessor, vocês verificarem, tem aqui os agrupadores, é aí as que tarefas. Vem aquele processo para guardar do curso de prazo. É aí que você visualiza os processos para controlar o prazo. Os expedientes, né, que a gente falou dos prazos, é aqui que nós vamos visualizar quais são os processos que estão com prazos vencido, né, nos expedientes. E aqui, esses agrupadores que são em um número bastante reduzido, comparativamente, por exemplo, aos agrupadores dos desembargadores. Nós temos aqui os processos com habilitação dos autos não lidos, que são as procurações de subestabelecimentos que chegam à secretaria, com documentos não lidos. E esse aqui a gente não usa, né? Aqui, segundo grau, audiência. O pessoal do dissídio de coletivo vai usar. Pode. O sistema não inviabiliza essa assinatura posterior. O detalhe é que vocês do coletivo já podem... Ele, para assinar, assim, é bom que a gente fala isso, ressalta bastante para os assessores, para vocês também que vão lidar com eles. Assinar tem que ter certeza, porque assinou, está na rede. Um recado aqui para o pessoal do coletivo, que não trabalha com áudio, começa a pedir treinamento, porque o PJS só se comunica com áudio. Então vocês têm que dominar a ferramenta do áudio necessariamente. Já é o momento de começar a até mudar, se vocês trabalham, por acaso vocês estiverem trabalhando com outro tipo de sistema, para ir se habituando logo, porque quando chegar o dissídio coletivo à audiência, não ficar com essa dificuldade de mais uma adaptação. Vamos lá, e temos o painel do usuário e o painel do usuário na sessão. O painel do usuário da sessão a gente vai cair naquele calendário que é o default, né? É como abre o sistema. Quando o calendário com as datas das sessões, mas a gente só vai abrir no dia que for realmente abrir aquela sessão. Né? Esse aqui, que é idêntico ao pauta de julgamento. Nós temos o processo, pesquisar processo, onde esse processo está, as localizações, a consulta pública, processo não distribuído. É por aqui que vocês enxergam todos os processos da turma, de todos os gabinetes. Que é só consulta, a gente não faz nada. Processo, pesquisar, mas você pode pegar o processo e trabalhar com ele por aqui também. Processo, pesquisar, processo. E aí aparece a relação em ordem numérica, ele classifica. Aqui são dois processos dessa turma, o 47 e o 33, e você trabalha com ele por aí também. Processo não distribuído, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, não sei se vocês usam aqui nas turmas, acho que não. É lá o pessoal da primeira instância. Outras ações, associar processos, liberar visualização de documentos. Aqui não vai ter o nó de Aqui tem que ter a de retificar a autuação, viu, gente? Viu, Conrado. Retificar a autuação.
para diretor de turma retificar a autuação. E chamar a ordem também, né? Chamar a ordem mais para o gabinete. Mas pode ocorrer um erro de fluxo aqui, né? Pode. Mas retificar a autuação, como é que a gente faz isso? Na hora que, por exemplo, tem aqui no painel, entre aí no painel do usuário, Jean, por favor. Painel do usuário, tem aqui habilitação, processo com habilitações aos autos não lidos. Quer dizer, chega um subestabelecimento. Nós vamos ter que retificar a autuação. Onde é que a gente faz isso? Vai lá no processo. Outras ações, e aqui embaixo vai ter a opção retificar a autuação. Vou entrar aqui com a senha de gabinete, com Mas mostre aí onde é que vai ser. Só um minutinho. Não sei se vai. Processos. Vai aparecer para vocês ações, aqui. Retificar a autuação. Na hora que a gente clica. Se eu tenho dúvida, não sei como localizar o caminho, tem um atalho que a Ângela vai dar a dica. Essa dica é importantíssima, prestem atenção. Pesquisar aqui, ó. Você não sabe, eu quero retificar a autuação, não sei onde é que eu vou. Você basta escrever aí RET, ele vai lhe dar as opções de tudo que tem no sistema com isso aqui, ó, retificar a autuação. Por exemplo, advogado, porque nós podemos cadastrar advogados, né, no sistema. ADV. Mas... Vou pegar o número do processo aqui rapidinho. Já coloquei, tá? Se eles mudarem de perfil e voltar para a secretaria, já aparece o recurso. Ele está mostrando aqui. 47. Eu vou como diretor de turma para seguir. Você vai retificar? Vai mostrar como retifica? Vou mostrar, mas vou voltar como perfil de diretor de turma efetivamente para seguir exatamente como eles Você fazem. incluiu no diretor, no assessor? Não. No diretor. Aí, ó, gente. Já vai aparecer para vocês isso, retificar a autuação. Então você já sabe, eu quero fazer alguma coisa, não posso, liga pro Conrado. Lembrando que nem sempre o acesso vai poder ser concedido. Claro. Conrado é o cara do PJE aqui no TRT. Aí você pesquisa o número do processo, consulta, ele vai lhe dar, vai lhe trazer o número. Aparece aqui, você vai precisar digitar o número do processo para retificar a autuação. Aparece o Bob Esponja, observa que o Bob Esponja é como você vai trabalhar com o processo. Clica nele, aí vem uma tela que é um pouco diferente da anterior. Vocês não viram essa tela, porque essa tela é como se fosse, aqui numa tela dessa que o advogado cadastra uma ação. Então ele tem aqui os dados iniciais, os assuntos, mas isso aqui já foi tudo previamente cadastrado pelo advogado. A gente só quer... Ó, em partes. Aqui em partes, a gente quer fazer a retificação. Vou então, cadastrar o advogado. Ou aqui, ou se for da polo ativo ou do polo passivo, você clica aqui no procurador. Procurador aqui, né? Seleciona o advogado. O advogado. Detalhe. Advogado hoje só é cadastrado no sistema com CPF. E desde que, logicamente... esteja já previamente cadastrado no sistema PJE. E como é que eu vou saber se CPF, que o advogado só informa a OAB, né? Aí nós temos aqui, está aí já. Na velha barrinha de pesquisa, eu vou botar configuração. ADV. Então, ADV, ele já vai lhe trazer a opção onde é que você vai achar advogado no sistema. Configuração, pessoa, advogado, confirmar cadastro. Clica aqui o nome. Daí você vai aparecer a relação de todos os advogados que estão cadastrados no sistema. Você pode buscar ele pelo puxa OAB. Pelo nome, qualquer critério aí ele puxa. Não tem uma Paula aqui? José. Tatiana que tem. José tem mais. Aí, escolhe, faz a opção, abre ali no Bob Esponja. Não, já tem aqui, né? O CPF. Copia o CPF. Copia e cola lá. Daí você cadastra o advogado, porque ele vai no banco de dados da Receita e já puxa a OAB dele, o número. Tudo já está cadastrado, já está tudo aqui. Porque quando ele foi cadastrado no sistema, ele traz uma série de documentos do advogado, né? Previamente, para se cadastrar. Então, o sistema já está todo alimentado com CPF, OAB, tudo jeitinho. Se ele já está apto a funcionar no sistema, ele já está com esses dados todos inseridos. Daí, quando a gente clica o CPF, ele automatiza e puxa. Bom, atividades. Deixa eu concluir aqui o cadastramento desse advogado.
procurador terceiro, seleciono advogado, indico o CPF dele, pesquisa, vai na base de dados da Receita, o sistema vai, pega o nome dele, confirma. Vou clicar aqui de quem ele é advogado aqui. Ele já apareceu aqui porque a gente já clicou lá no polo ativo, né? No polo ativo, mas pode ter no polo ativo litisconsorte, né? Pode ter mais de uma parte. Aí sempre vai Você vincula a parte correspondente. E precisa necessariamente ir na aba de endereço. Você precisa do endereço dele para vincular. Aí se não tem, eu vou criar aqui o endereço que vai estar lá na próxima. Normalmente vai haver na própria petição, né, dele, ou no próprio sistema já deve ter um. Em regra, o sistema traz para você o endereço que ele tem na Receita Federal. Você só não precisa pesquisar. Esse aqui está se escondendo. O Conrado, há um problema aqui, o nosso lá da Bahia deu também. Eu não visualizo aqui o endereço. Eu não me lembro como foi que o Joselino retificou isso. Advogado não precisa porque encaminha pelo sistema, né? Não é isso não? Não. Eu preciso do endereço aqui. Se não tiver o endereço aqui, vê, ó, registro inserido com sucesso, mas não me aparece o rol dos endereços aqui embaixo. Tem que ver como é que faz esse ajuste. Lá nós tivemos esse problema também. Como diretor. Agora, nessa retificação que você fez agora, nessa inclusão do diretor, precisa fazer um complementozinho aí na configuração. Eu vou, então, não vai dar para concluir por conta dessa... faltaria agora só clicar na caixinha do endereço do advogado e incluir ele no processo, ele apareceria aí automaticamente. Não dá para chegar ao fim aqui na rotina porque faltou... Mas na produção vai chegar. Com certeza absoluta. O que a gente precisa mostrar a vocês é isso, né? Aonde é feita a retificação, né, de autuação. E essa retificação você pode fazer de qualquer coisa, endereço, que ele indique outro, nome de parte, todo tipo de retificação é feita nessa... Bom, atividades, avisos. Esses avisos, eu acho interessante. Abra aí, Jean. Aqui, uma dica para vocês. O padrão do sistema, na hora que abre algumas tarefas, ele abre sempre em pesquisa. Mas para você cadastrar alguma coisa, tem que ir em formulário. Pesquisa, ele vai trazer tudo que você já fez. Aqui a gente não fez nada, não vai trazer nada. E o formulário é onde a gente vai cadastrar efetivamente um aviso. Digamos que o diretor de secretaria de turma receba no final da tarde um aviso que o desembargador tal, fulano de tal, não vai participar da sessão, que é para retirar todos os processos. Mas aí já está às 7h10. Ele aí escreve um aviso aqui, olha, desembargador, bota o nome do aviso, o título, atenção e bota. Desembargador, excluir da pauta o desembargador fulano que não virá. Pronto. O servidor, quando abrir o sistema, ele vai ter vai aparecer imediatamente esse aviso. Então aí você pode botar qualquer tipo de aviso, como aí essa prova, vocês estão sabendo que vai ter aqui. Final. Clique em incluir. E precisa associar um papel. Você precisa dizer para quem essa mensagem está direcionada. Eu vou mandar aqui para diretor de secretaria. Incluir. É diretor? Diretor, tá lá em cima. O pessoal o diretor de secretaria aqui. Incluir. Vão aí em Home. Aí. Então, os avisos aparecerão dessa forma para quem vocês, diretores, derem visibilidade. Né? Então, são avisos que... Apenas para que ninguém pense, isso aqui é apenas um aviso fictício, viu, gente? Não vai ter prova, não. Se a gente quiser voltar, na hora que... Bom, o servidor abre, tem esse aviso, como é que eu vou trabalhar agora? Você pode clicar. Sempre que o aviso deve ser usado excepcionalmente, sempre apenas para necessidade efetiva. E sempre colocar data início e data fim. Caso contrário, ele vai ficar aí todo dia abrindo com aquele aviso que não tem mais validade nenhuma. Você pode navegar aqui por aqui, ou então já ir direto no painel do usuário por aqui, né? Que você vai cair aonde no painel do secretário da sessão.
clique em pesquisar aí, bote o nome advogado, Aqui, ó. ADV de advogado. ADV, Pesquisar você mesmo. Aí em cima, do lado direito, Aí pesquisar. aparece assim, advogado, confirmar cadastro. ADV. Aí você faz a pesquisa do advogado que você quiser inserir. Ele vai te trazer o nome e ao lado do nome tem algumas informações, inclusive o CPF. Copia e cola lá na retificação. Ou anota e insere lá. Ok? Então vamos aí, atividades. Atividades. Avisos, isso aqui a gente não usa. Emitir certidão, é certidão avulsa. Bem, não usa. Essas são certidões pedidas por um terceiro que chega. Eu quero uma certidão de que eu compareci aqui. Uma audiência, por exemplo, na Secretaria da Vara. Certidão de comparecimento da testemunha em audiência. Não são certidões do processo. As do processo são aquelas que nós... Essas duas aqui, criar relação pessoal e desunificar a pessoa, nunca usei. Também não. Não. Vamos embora. Põe aqui, audiências e sessões. Abre aí. Audiências e sessões, nós temos aqui que nós cadastramos uma sessão de julgamento, verificamos as pendências existentes na sessão de julgamento, relação de julgamento eu nunca utilizei, e a pauta de julgamento, que é onde a gente efetivamente vai trabalhar no dia a dia, inserindo, tirando processo, fazendo análise prévia. É aqui, nessa abinha, pauta de julgamento, que é idêntica a essa aqui, ó, que a gente vai depois você trabalhar. cadastra, né? Por fim, tem aqui configuração. Aqui nós cadastramos a sala de sessão. Porque para cadastrar uma sessão, previamente nós temos que cadastrar uma sala. Né? Então vem aqui a sala. Vai fazer a rotina? Vamos mostrar os demais. Documento. Os modelos, está vendo? Serão criados. A pessoa, você pode... Aqui ó, o caminho do você vai advogado, ó, gente. O advogado Caminho é esse, confirmar configuração, cadastro. pessoa, advogado, confirmar cadastro. Ou você E aí vai você pesquisa todos esses aqui, uma pessoa física pelo CPF, uma pessoa jurídica pelo CNPJ, perito deve ter uma relação, procurador de órgão público, que estiverem cadastrados efetivamente no sistema, né? Sempre eles só aparecerão os nomes daqueles que já possuem certificado digital e que já podem acessar o sistema. Bom, e aí qual é o próximo passo? Para a gente inserir um processo em pauta, a gente tem que criar uma sessão de julgamento para poder... Quantas? 1, 2, 3, a gente pode no mês, se a turma for bem uniforme, assim, bem organizada, os desembargadores sempre façam naquela mesma data, a gente pode até cadastrar sessões para 1 ano. Né? Não tem, o sistema não impede isso. Né? A minha, como o meu desembargador viaja muito, tem que ser 1 a 1. Não dá para programar muito. Então a gente vai aqui inicialmente cadastrar a sala. Vai em sala. Aí vocês já acompanham a gente, viu, pessoal? Vamos cadastrar uma sala. Podem acompanhar. Vai no... Configuração. Repare. Veja se todos estão aqui em pauta de julgamento. Repare. Repare. Pauta de julgamento. Não é painel de secretário na sessão. A gente só vai poder fazer isso aqui, ó, em pauta de julgamento. Tá todo mundo aí? Vamos deixar aqui para... Vamos cadastrar uma sala primeiro, né? Vamos lá. Sala. Configuração. Audiências e sessões. Aí vai aparecer aqui sala, tá vendo? Clica nela. Lembra que eu falei que o sistema traz como padrão a pesquisa e o formulário? Já tem uma sala criada aí para vocês, né? Não mexam nela. Essa aqui já é uma outra etapa do treinamento. Vocês vão criar agora uma outra sala. Você vai criar aqui, ó, em formulários. Sala. Botem um nome próprio numa sala. Nome de um de vocês. Sala Maria Ângela. Não, sim. Pode ser o nome, Jean, na sala? Tudo ok? Tem essa perguntinha aqui. Aceita audiências em feriados? Aqui em São Paulo todo mundo vai botar sim, né? Aqui precisa. Vocês trabalham. Aqui na Bahia a gente bota não.
A gente quase não trabalha, quase todo dia lá é feriado. Inclui. Quando inclui, ele vai aparecer aqui uma outra abinha. Ó. Tá vendo o horário? Vocês vão optar por um dia de semana. Logicamente, vocês vão optar por hoje, porque a gente vai fazer hoje, né? Uma sessão. Horário de funcionamento. Essa é uma informação importante que deve ser dada, porque a sessão ela só se inicia a partir daquele horário que vocês designarem. Então, se a sessão está marcada para 9, ela não vai se iniciar às 8h55. Ela só vai abrir. O secretário só vai conseguir abrir a sessão 9 horas. Depois de 9. Ou depois de 9. Né? O horário de encerramento não interfere. Digamos, se você botar meio-dia e a sessão vai até 2 horas da tarde, ela não vai fechar automaticamente, não. Ela só vincula o horário de início. Mas os 2 campos são obrigatórios. Situação ativo, né? Ele já vem como default ativo, e inclui. Aí já tem todas as informações. Dia da semana, o horário. Aqui ao lado, olha. Se você não quiser utilizar mais essa sala, você pode jogar, tem a opção de jogá-la na lixeira, né? E aqui você visualiza. Se quiser alterar, você usa esse do lado. Inclui. Incluiu? Todo mundo chegou ao final da rotina? Todo mundo Apareceu incluiu? aqui embaixo o horário da sala de sessão Ângela, no caso a de vocês. Dia da semana, sexta. Hora início, hora fim e situação ativa. Todo mundo tem Tudo isso ok aí? até agora? Alguém não tem? Pronto, Vai lá nós agora. criamos uma sala. A sala Criada a sala, nós vamos agora cadastrar uma sessão de julgamento.